Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai finalizar a sequência de tutoriais essenciais da versão nova do produto Enviador Pro, que é a versão 2023. Nos vídeos anteriores nós abordamos o módulo de agenda CRM. Terminados esses tutoriais do módulo de CRM, nós temos então um módulo novo, que é esse módulo de extração de dados. O Enviador Pro já tem algumas funções relacionadas com extração de dados, só que muito simples. Elas podem ser acessadas aqui mesmo no módulo de campanhas avulsas. Só que esse módulo, a parte que foi desenvolvido agora, leva esse processo de extração para um nível muito superior. A gente vem recebendo solicitações de clientes sobre vários tipos de necessidade que eles têm relacionadas à extração e coleta de dados que precisam utilizar em suas ações de comunicação. E aí nessa versão a gente fez um desenvolvimento de uma solução totalmente direcionada para suprir essas necessidades. Por exemplo, uma necessidade muito comum que as pessoas têm é o usuário querer ter acesso aos contatos que estão no histórico de conversas da sua conta do WhatsApp. Veja bem, por incrível que pareça, obter essa lista de contatos é bem mais difícil do que parece, principalmente para contas comerciais, onde normalmente os contatos não estão na sua agenda do telefone. Então ficam exclusivamente disponíveis aqui no WhatsApp e simplesmente não é disponibilizada uma forma de você obter os seus próprios contatos. Mas aí com essa função de extração você vai conseguir resolver esse problema muito fácil. Um dos desafios aqui nessa listagem do WhatsApp é que assim que você abre esses contatos, ele basicamente vai listar algumas poucas dezenas de contatos. E na medida em que você vai rolando a listagem, é que o sistema vai pegando o restante dos contatos e colocando na lista. Então, o que acontece? Se a gente chegar aqui, por exemplo, deixa eu abrir um template de extração em branco aqui. Se a gente chegar aqui e colocar para extrair do navegador, que é como já está marcado aqui por padrão, os telefones, eu vou fazer uma extração direta. Quando eu fiz essa extração, veja que ele pegou apenas 14 números. Só que, obviamente, eu tenho muito mais contatos no histórico das minhas conversas. Então, o que é que esse extrator consegue fazer? Ele consegue fazer um ciclo, um loop de extração seguido de uma ação. Pode parecer complicado explicando assim, mas você vai ver que é bem simples. O que eu preciso fazer é extrair os dados. Depois eu preciso que ele clique aqui na barra de rolagem algumas vezes para carregar mais contatos e em seguida ele extrai novamente e aí, claro, sem pegar telefones repetidos e vai repetindo esse processo até chegar no final da listagem. Lembrando que esses modelos são simplesmente exemplos que são fornecidos como cortesia para você poder ver como é que funciona, mas você pode criar os seus próprios modelos e suas próprias regras de extração não só no WhatsApp, mas em qualquer site que possa ser acessado pela web. O sistema não tem nenhum tipo de uso específico de código de terceiros, ele funciona de forma global. E o que nós temos aqui é um template, onde ele informa o endereço onde vai ser feita a extração, define um tamanho para o navegador. Isso aqui é importante, porque definindo o tamanho da janela, você vai poder configurar uma posição para ele clicar dentro desse loop de extração, e essa posição vai ser sempre fixa, vai ser sempre a mesma. Aqui, por exemplo, eu tenho a solicitação para ele extrair os telefones. Ele vai usar o texto que estiver sendo exibido na página, aberta aqui no navegador. E ele vai fazer esse loop que está aqui configurado na seção avançado. Após cada extração de dados, ele vai clicar nesse ponto 3 vezes, porque se ele clicar uma só, vai dar só uma carregada de bem poucos contatos. Ele clica 3 vezes e aí depois que ele clica 3 vezes, ele faz uma nova extração. E essa extração vai ser repetida 25 vezes. Se você perceber que ele chegou até o final da listagem antes, é só você cancelar a extração. E se ficar faltando, ele rolar ainda mais, é só você repetir a extração que ele vai pegar dados sem repetir os contatos que forem extraídos. Então vamos aqui executar essa extração para a gente ver como é que funciona. Está aqui lá no começo da listagem e aí eu vou clicar em extrair
Ele começa o procedimento. Veja que ele vai fazendo esse ciclo que a gente programou. Ele extrai, rola a página 3 vezes, extrai novamente e repete esse procedimento durante a quantidade de vezes que a gente solicitou. Ele vai mostrando aqui o andamento a partir dessa barra de progresso. E aqui, no total de registros, a gente vai vendo que ele vai aumentando. Está em 280, foi para 300 e assim ele vai fazendo essa extração até o fim. Pronto, então aqui ele terminou de fazer a rolagem no histórico de conversas do WhatsApp. Vamos seguir porque ainda tem bem mais coisas que esse extrator consegue fazer. Na verdade, esse extrator de dados ficou tão poderoso que a gente até está com um certo arrependimento, porque na verdade a gente tem 3 outros produtos que servem para extração de dados. Claro que esses produtos são um pouco mais completos, mas com esse módulo de extração aqui do Enviador Pro, dá para, de certa forma, suprir praticamente toda a necessidade de extração, não só de contatos que estão aqui no Telegram, no WhatsApp e em outras plataformas, mas até para fazer coleta segmentada de dados. Por exemplo, eu vou fazer aqui um teste fazendo uma busca aqui no Google. Ele já vem com esse exemplo para mostrar para você como é que ele fez. Deixa eu fazer aqui a extração. Cliquei no botão extrair e aí ele pegou 37 e-mails dessa página. Você faz, poxa, é pouco. Tudo bem, mas aí se eu chegar aqui e colocar, em vez de empresa de crédito, recuperação de crédito. Já fiz uma variação da pesquisa. Se eu clico em extrair, já foi para 65. Se ao invés de Recife, eu coloco São Paulo, SP. Já fiz uma variação, foi para 116. Chegando aqui no final da página, eu posso paginar, extrair e ele foi para 146. Se o seu público-alvo for outro, eu quero uma empresa que venda pneus, eu vou botar venda de pneus. Já foi para 229. E assim você vai conseguir, de forma bem rápida, pegar uma quantidade grande de e-mails segmentados ou telefones segmentados. Aí você pode também alterar essa busca para buscar outro tipo de dado. Olha só, eu tenho aqui no bloco de notas um texto, foi colado aqui no bloco de notas, que veio de uma planilha. Eu copiei lá os dados de uma planilha e os dados vieram todos assim com um ponto e vírgula, porque foi exportado no formato CSV. Enfim, uma confusão, muito difícil de a gente ler ou colocar em qualquer lugar. Do mesmo jeito que eu copiei de uma planilha, eu podia ter copiado esses dados de um arquivo texto qualquer que está no meu computador, de um arquivo HTML que eu peguei da internet, ou de um arquivo do Word que eu copiei lá, selecionei tudo e copiei os dados. Enfim, desde que você tenha como copiar o texto que contém as informações que são de seu interesse, basta você copiar os dados, dar um Ctrl+C nesses dados, e aqui, ao invés de você selecionar para extrair do navegador, que faz com que ele pegue os dados que estão aqui sendo exibidos no navegador do Enviador Pro, você pode colocar a opção de extrair de um texto. E aí, nesse caso, se eu colocar para extrair os e-mails, eu posso colar os dados aqui, clico no botão extrair dados e ele vai fazer a mesma coisa, só que baseado no conteúdo que eu colei. Então veja, desse arquivo que a gente acabou de colar, ele limpou tudo, deixou só os e-mails, e aí tem 2.847 e-mails que eu peguei de um arquivo de dados que antes estava desse jeito aqui, completamente ilegível. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.